nas nossas reuniões, o horário é sempre às 19h30. Então, eu peço, por favor, que entrem uns 5, 10 minutos antes, porque entrar no estudo a partir do momento em que ele já começou, e às vezes a pessoa tem dificuldade para mexer no Skype, acaba atrapalhando e muito, tá bom? Então, por favor, procurem entrar 5, 10 minutos antes, porque se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, dá tempo da gente ajudar ao outro, tá bom? Nós estamos reunidos virtualmente, mas nós temos algumas regras aqui para uma boa convivência, e o horário é rigorosamente respeitado, mesmo porque nós temos irmãos em Portugal, e para eles lá já são 11h30 da noite, tá bom? Ritinha, vamos começar tudo de novo, tá? Porque na hora da sua prece todo mundo caiu. Então, eu não tô... agora eu consegui, Maroísa. Isso, tá bom. Então, vamos iniciar novamente. Sumiu. Ritinha? Oi, tô... Agora sim, tinha sumido sua voz. Vamos ver se a gente consegue. Isso, não mexe mais no seu celular. Agora está todo mundo escutando, e quando você tiver terminado a prece, eu desativo o seu microfone, tá bom? Tá bom, tá bom. Então vamos, queridos irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo que nos ajude, nos ilumine, nos dê o entendimento para as lições de hoje. Pedimos que dê o esclarecimento, que possamos assimilar toda a lição e colocar dentro do nosso coração, podendo passar à frente, levando a outras pessoas esses ensinamentos. Que Deus nos abençoe, nos dê a paz e a tranquilidade, que auxilie também os irmãos que estão aqui, desencarnados, participando conosco desta atividade. Pedimos também, Senhor, que auxilie os irmãos que estão na nossa casinha de oração, que a equipe da irmã Celina, que tanto trabalha em benefício a esses irmãos, também possam auxiliá-los na medida do possível, dentro do merecimento de cada um. Então, mais uma vez, nós só temos a agradecer pela oportunidade que estamos tendo no dia de hoje. Que Deus o ilumine a todos, a nossa palestrante, e que possamos usufruir de todos esses benefícios. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Pois bem, então eu vou sair da tela principal para poder compartilhar com vocês os slides desta noite. E eu preciso só fazer assim e assim para a gente poder começar. Vocês estão enxergando bem? Sim, Malu. Tá ok, tá bom. Sim, estamos. Ok, obrigada. Nós vamos falar então hoje sobre o poder da resignação. Este tema está relacionado com o último que nós vimos, sobre a lição da porta larga e da porta estreita, sobre as dificuldades da vida. Então, parece que a gente vai ver algumas coisas de novo, mas na verdade é que os assuntos estão relacionados. A resignação é uma virtude pouco trabalhada, sobretudo no nosso tempo, na nossa época. Nós vamos tentar mostrar para vocês o que o Espiritismo tem para nos ensinar a respeito desta virtude trabalhada por Jesus no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças. Eu começo, sempre não consigo passar para a tela seguinte. Eu tenho que sair daqui e entrar na seguinte para poder passar um slide depois do outro. Espera lá.
Nós temos uma frase de André Luiz, no livro Brilhe Vossa Luz, onde ele fala assim, que a resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Então, por isso que o título da apresentação se chama O Poder da Resignação, porque o grande poder desta virtude está em anular, não é nem amenizar, é anular o impacto causado pelo sofrimento, pelas dificuldades da vida. Portanto, por esta colocação de André Luiz, esta virtude é mais do que necessária para a nossa vida, porque estamos como espíritos imperfeitos no planeta de provas e expiações. Então, as dificuldades, a dor, o sofrimento fazem parte da nossa experiência aqui na Terra. E em outro livrinho muito conhecido na literatura espírita, chamado Agenda Cristã, André Luiz torna a falar da resignação, dizendo que a rocha garante a vida no vale por resignar-se à solidão. Ou seja, o vale é sustentado pela resignação das rochas, porque o vale é uma grande área, quase que plana, entre grandes montanhas. Ora, se as grandes montanhas não se sustentam, o vale não existe. Então, nós aqui temos outra informação a respeito desta virtude. Ela é uma virtude de sustentação do nosso equilíbrio, porque o vale se sustenta justamente pelo amparo das rochas. Então, nós temos aqui uma informação importante a respeito desta virtude, equilíbrio da nossa vida íntima. Mas vamos adiante. É preciso destacar a diferença entre obediência e resignação, como vamos ver, como vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, onde um benfeitor espiritual, que se denominou como Lázaro, diz que a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, onde Kardec trata da terceira bem-aventurança, aliás, da segunda, bem-aventurados os mansos e pacíficos. E ao dizer que tanto a obediência como a resignação são forças ativas, porque levam o fardo das nossas provas, ajudam a gente a carregar o fardo das nossas provas, significa que elas são forças necessárias. Uma é o consentimento da razão, outra é o consentimento do coração. Então, tanto o pensamento quanto a emoção precisam estar em equilíbrio e vibrando no mesmo nível, no mesmo patamar. E ao dizer que são forças ativas, ora, toda força impulsiona. E impulsiona no quê? No sentido de facilitar com que a gente consiga levar os nossos fardos. Já a revolta faz com que esses fardos acabem caindo. E caindo, nós temos que pegar esses fardos de novo e colocar novamente nas nossas costas. Então, é mais trabalho, é mais sofrimento. Então, nós necessitamos dessas duas virtudes,
em equilíbrio entre elas. Vamos em frente. Mas é preciso compreender muito bem a diferença entre resignação e acomodação, como ensinam os espíritos. A acomodação é chamada de conformismo e a resignação é a conformação. O conformista não é o mesmo que o conformado. Então, vamos ver a diferença. O conformismo é a acomodação mecânica às circunstâncias da vida, adaptação às convenções e ilusões humanas, ou como a gente diz popularmente, dançar conforme a música, deixar-se levar pelas ondas. Do modo como as coisas estão indo, a gente também vai, sem pensar, sem analisar, sem raciocinar. E muitas vezes, quando a gente dá com os burros na água, a gente fala assim, ai, foi Deus quem quis, é a vontade de Deus. Será que era essa mesma, a vontade de Deus a nosso respeito? Será que realmente renascemos para nos deixar levar ao sabor das ondas, dançando conforme a música, sem usar do bom senso, sem raciocinar, sem prestar atenção nas nossas emoções, nas nossas ações? Esse é o conformista. Ah, tá bom assim, não precisa mais, Deus quer assim. Será que é mesmo? Já a conformação, aquele que é conformado e não é conformista, tem uma postura muito diferente. Conformação ou resignação é a submissão voluntária e serena aos desígnios divinos. É muito diferente. Fidelidade às disciplinas aconselhadas por Jesus. Ah, mas se eu me submeto à vontade de Deus, eu não tenho que deixar que as coisas caminhem como elas têm que ser? Mas não de braços cruzados, como aquele que passa o dia todo na janela vendo a banda passar. É muito diferente. Lembrando que na colocação anterior do benfeitor Lázaro, a obediência e a resignação são forças ativas. Não é para a gente ficar parado esperando a vontade de Deus sem fazer absolutamente nada. Nós precisamos aprender, sim, a nos submeter à vontade divina. Mantemos fidelidade, a disciplina aconselhada por Jesus, mas fazendo a nossa parte e não se acomodando, como a gente vê tantas pessoas confundindo esses dois sentimentos, né? O primeiro, o conformista, ele é preguiçoso, ele não faz nada para sair daquela situação, para melhorar um pouquinho. Já o conformado, ele aceita resignadamente aquela situação, mas continua batalhando pela vida. É bem diferente. Então, nós estamos falando de conformação e não de conformismo, né? Continuando. Pois bem, o sentimento mais comum que ainda nos caracteriza é a revolta. Nós somos ainda espíritos rebeldes à vontade divina. Quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, a nossa primeira reação é ficar revoltado. E aí, como esse jovem emburrado com a vida, a gente diz normalmente essas palavras: eu não aceito que isso esteja acontecendo comigo. Eu não aceito que me façam tal coisa. Eu não aceito ser passado para trás. Eu não aceito esse prejuízo. Eu não aceito essa limitação física. Nós não aceitamos nada, porque ainda somos espíritos muito rebeldes. Uma das características que
Aliás, um dos comportamentos que caracterizam a todos nós aqui na Terra, né, como espíritos imperfeitos que ainda somos, é a revolta, é a não aceitação da vontade divina. Mas isso não significa deixar as coisas como estão, né? Precisa tomar muito cuidado para não distorcer o significado da resignação, né? Vamos ver qual é a contribuição do Espiritismo na aquisição desta virtude. Por que a resignação é tão necessária na nossa vida? Aí vamos lembrar daquele passarinho na chuva, aguentando firme a chuva e o vento. Então, a resignação tem o poder de anular o impacto causado pelo sofrimento, porque a revolta faz com que esse sofrimento se torne superlativo, sem proveito algum para quem sofre. Então, vamos ver o que a doutrina espírita nos ensina, tomando como base os ensinamentos dos benfeitores espirituais no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles ensinam que as aflições da vida podem ter suas causas na existência atual, resultantes de nossa imprevidência, ou então como consequência natural de nossas faltas em existências anteriores. Foi o que nós vimos na última apresentação, falando sobre as 3 modalidades de dificuldades na vida: as que a gente não consegue evitar, as que estão relacionadas ao nosso estágio evolutivo e aquelas que nós mesmos criamos. Então, aqui tomamos de novo esse ponto, que é sempre muito importante. Muitas das aflições da vida têm como causa a nossa inconformação ou o nosso conformismo, como dizem os espíritos, pela nossa imprevidência, pelas nossas tendências negativas, pelo nosso mau gênio. E outras têm causas em vidas anteriores, e essas nós não conseguimos evitar. Já que as das existências anteriores são inevitáveis, seria ótimo se a gente conseguisse, pelo menos, diminuir as aflições que nós mesmos criamos, para nós e para os outros, né? O Espiritismo também nos ensina que o sofrimento é inerente ao nosso atual estágio evolutivo. Também já vimos isso na apresentação anterior. O sofrimento é uma necessidade imperativa, como diz Emmanuel, necessária para fazer de nós criaturas mais experientes, para colaborar na construção de um mundo melhor. Então, todos nós sofremos, como diz Leon Denis, neste mundo todos sofrem, animais, vegetais e, claro, o ser humano. Mas ensina a doutrina espírita, toda dor tem uma causa justa, porque Deus é justo, e um objetivo útil, que é o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, nos momentos de dor, não devemos perguntar por que sofremos, e sim para que sofremos. O porquê é porque há uma causa justa, porque Deus é justo, desde que essa dor não tenha sido criada por aflições que nós mesmos criamos. Se for um sofrimento cuja causa está em existências anteriores e não conseguimos evitar, sempre é bom lembrar que a causa é sempre justa. Então não precisa perguntar por que isso aconteceu comigo, porque há uma causa, e se essa causa não está na vida presente, está em vidas anteriores. Então, seja qual for o sofrimento que nos atinja e para o qual a gente não consiga evitar,
Então, o melhor é perguntar para que aquele sofrimento chegou até a mim. E o para que significa esse sofrimento tem um objetivo útil, que é o nosso aperfeiçoamento espiritual. Continuando. Todos os sofrimentos encontrarão sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que Jesus veio ensinar à humanidade sofredora. Não só ensinar, mas também exemplificar. Porque um dos ensinamentos valiosos que o Espiritismo traz para a gente é justamente isso, a fé no futuro. Um futuro de venturas espirituais que estamos preparando desde a existência atual. E a confiança na justiça de Deus, porque se cremos que Deus é justo e misericordioso, aquele sofrimento deve ter uma causa justa e também misericordiosa. O Espiritismo também nos ajuda na mudança, na maneira de encarar a vida presente. Então, a mudança na maneira de encarar a vida presente é necessária para direcionar nossas aspirações para a vida futura que a todos aguarda. Não tem problema algum se a pessoa não acredita na existência da vida após a morte. Se ela não crê em várias existências, não tem importância. Quando desencarnar, ela vai topar com, ela vai perceber que isso é a realidade, que a vida espiritual é a vida verdadeira e que a vida material é passageira. Então, ajudando a gente a encarar a vida presente de uma maneira mais construtiva, com fé no futuro e confiança na justiça de Deus, que a todos aguarda, ajuda muito a gente a conquistar a resignação. A brevidade e a transitoriedade de tudo que se relaciona à vida material nos conduzem ao desprendimento dos bens materiais. Então, o Espiritismo ajuda a gente nesse desprendimento, mostrando que tudo, absolutamente tudo, o que diz respeito à vida material é transitório, é passageiro. O lugar onde vivemos, a profissão que exercemos, as dificuldades de ordem material, os laços de família, se é pai, mãe, tio, irmão, irmã, esposa, filho, tudo é passageiro. E não é somente desprendimento de bens materiais, como ensina Emmanuel, é desprendimento também dos afetos que constituem a nossa vida e que nem sempre têm a mesma afinidade, com quem a gente tenha a mesma afinidade, embora a gente tenha amor, mas ainda não tem afinidade. E desprendimento também das paisagens que constituem a nossa vida. Não paisagem assim, de estar num lugar bonito, não. Paisagem significa o lugar onde eu estou vivendo. A casa onde eu vivo, a oficina de trabalho onde eu exerço minha profissão, a casa religiosa que eu frequento, a vida social que eu costumo ter, aquilo que constitui os lugares que eu costumo viver. A doutrina espírita nos auxilia nesse desprendimento de bens materiais, dos afetos e de tudo que constitui os lugares onde estamos. O concurso de bondosos amigos espirituais não nos faltará, e não falta nunca, quando buscarmos o amparo divino através da oração. É um recurso que nós geralmente esquecemos, que nós temos, todos temos.
bondosos amigos espirituais que nos acompanham de perto do plano espiritual, que ficam tristes quando ficamos desanimados e revoltados, e que se alegram com as nossas pequenas vitórias de natureza espiritual. Então, eles estão sempre prontos a nos auxiliar, mas para podermos entrar em contato com eles, isso se dá através da conexão direta, que é a oração. Por fim, a caridade é recurso salvador, pois amenizando a dor do próximo, as nossas serão igualmente amainadas. É o que a doutrina espírita nos auxilia e que nos ajuda a conquistarmos a resignação. Não adianta dizer assim, eu não quero ser resignado, eu sou revoltado. Então, lamento informar, mas você vai sofrer dobrado, como ensinam os espíritos amigos. A revolta faz o nosso fardo cair. E se o fardo cai, nós perdemos tempo, porque vamos ter que parar e fazer com que ele volte de novo para os nossos ombros. Vamos ter que aceitar. Então, com todas essas propostas de ensinamento do Espiritismo, nós estamos a caminho da conquista desta virtude, tão necessária ao nosso equilíbrio íntimo, perante as dificuldades e as dores da vida. A maneira espiritual de encarar a vida terrena traz benefícios enormes para a nossa segurança íntima, diminuindo a importância das coisas mundanas, ou seja, das coisas que fazem parte do mundo material. Como a gente dá menos importância às coisas materiais, a gente não vai se abalar muito se perder ou se não tiver, já que a gente não dá tanta importância para as coisas que dizem respeito à vida na matéria. Quando o nosso foco está voltado para a vida espiritual, as coisas da vida material passam a ter menos importância, a ter menos valor para nós, mesmo porque todas são passageiras. A maneira espiritual de encarar a vida terrena também nos ajuda na moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros. É mais difícil do que a anterior, porque nós ainda temos muita ilusão a respeito da vida na matéria. Mesmo sabendo de tudo que a gente viu antes, que a doutrina espírita nos ensina, nós ainda temos muita ilusão da gente se dar bem na vida, de ter um bom emprego, de ter um bom salário, de ter uma vida feliz em família, de encontrar um bom companheiro ou uma boa companheira, de ter filhos educados, de ter saúde a vida inteira, de estar morando num lugar seguro. Todos nós temos esses desejos, o que é natural. Nós ainda temos muita ilusão a respeito deles. E quando não alcançamos, muitas vezes nos revoltamos. A maneira espiritual de encarar a vida terrena nos ajuda a sentir menos os seus reveses e decepções. Ou seja, sofremos menos porque não damos tanta importância, porque aprendemos a moderar os nossos desejos relacionados à vida material. E, por fim, nos proporciona calma e resignação, tão úteis à saúde do corpo como a da alma. Olha que interessante dizer que a calma e a resignação
são úteis à saúde do corpo e à saúde da alma. O que isso significa? Que as pessoas nervosas, ansiosas e revoltadas têm mais problemas de saúde do que as que são calmas e resignadas. Porque a revolta, a inconformação, a ansiedade, a irritabilidade, o nervosismo desestruturam o funcionamento do nosso organismo. A ciência hoje, a medicina hoje, chama essas doenças de doenças psicossomáticas, porque é a nossa mente em desequilíbrio, que envolve emoção, que estão se refletindo, e essas emoções e esses pensamentos em desequilíbrio acabam se refletindo na saúde do corpo. E mais ainda, no nosso equilíbrio espiritual. E aí a pessoa fala assim, mas eu estou tão perturbada, assim, os espíritos, os obsessores não me dão sossego. Não são os obsessores que não dão sossego, somos nós mesmos que não damos sossego para nós. Nós é que nos perturbamos, nós é que somos os nossos próprios obsessores. Porque os espíritos desencarnados mais não fazem do que se aproximarem de nós, porque quem está em desequilíbrio somos nós. E como nós sempre também temos alguns desafetos na espiritualidade, eles aproveitam. Então, a causa não está neles, a causa está em nós. Então, vejam a importância desta virtude da resignação. E ela começa, a conquista dessa virtude começa como? Mudando a maneira de encarar a vida terrena, colocando o nosso foco na vida espiritual. Não significa que a gente vai largar os nossos deveres de natureza material, não é isso. Mas é não dar tanta importância quando as coisas não dão certo para nós. Que isso faz parte dos sofrimentos, como a gente viu na nossa apresentação anterior. Quem teve a oportunidade de participar na apresentação sobre as dificuldades da vida, vai ver como que a gente está falando hoje está relacionado com o que a gente falou anteriormente. E parece que nós estamos repetindo. Não estamos. São assuntos que estão totalmente relacionados. E se a resignação é tão útil à saúde do corpo como a da alma, vejam a necessidade de buscarmos alcançar esta virtude para manter o nosso equilíbrio íntimo, pelo menos, não é? Isso, o que eu coloquei aqui, gente, não são palavras minhas. Elas estão no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 é o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo, dedicado às aflições da vida. Então, esse capítulo, quando estamos passando por períodos difíceis de aflições, ele precisa ser lido do começo ao fim, porque tudo que está lá tem muitas explicações que confortam e esclarecem. Buscando ainda mais um pouquinho sobre a calma e a resignação, Kardec diz, são palavras de Kardec, a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então, aqueles que têm tendências ao desequilíbrio mental, os que têm tendência a pensar em tirar a própria vida,
são espíritos que, infelizmente, ainda não alcançaram essas virtudes. Ou seja, ainda tem muito, desculpa, a ser trabalhado dentro de si. E no fundo, de períodos, às vezes, depressivos, o que existe, na verdade, é uma revolta muito bem escondida, porque a pessoa não aceita a vida que tem, não aceita a vida que leva e não aceita a vida que recebe. Então, ela tenta, de alguma maneira, se esconder dentro de si mesma. E no fundo, o que está muito bem escondido é a revolta, é a falta de resignação. E mais ainda, a necessidade de mudar a maneira de encarar a vida presente. Porque o nosso foco, a nossa vida verdadeira, é a vida espiritual. Tudo, absolutamente tudo, o que está relacionado à vida material é passageiro, quer a gente queira, quer a gente não queira. Nós vamos deixar tudo, quer acreditemos ou não. Continuando. Nas bem-aventuranças trabalhadas por Jesus, e as bem-aventuranças são a apresentação do Sermão do Monte, começa com as bem-aventuranças, num total de 9. Só que as bem-aventuranças são credenciais. E para se conquistar uma credencial, sobretudo de natureza espiritual, é preciso trabalho, dedicação, sacrifício. Portanto, é um prêmio a ser conquistado, não aqui na Terra, mas na vida espiritual. Então, seremos bem-aventurados, conquistaremos credenciais, se soubermos viver resignadamente. Vejam a beleza disso, gente, quando retornarmos à vida espiritual e ao fazermos o balanço da nossa existência, o nosso exame de consciência, o nosso anjo guardião chegar para nós e dizer assim: olha, você soube sofrer com resignação, então você vai receber o título ou a credencial de bem-aventurado aqui na vida espiritual. Só para a gente ter uma ideia do que significa isso, para quem leu o livro Nosso Lar, de André Luiz, o livro Nosso Lar começa mostrando o sofrimento de André Luiz no umbral e termina mostrando a aventura espiritual de André Luiz ao ser condecorado como cidadão de Nosso Lar e ter recebido um distintivo que o identificaria onde quer que ele fosse exercer as suas tarefas na espiritualidade, como sendo um cidadão daquela colônia espiritual. Dá para imaginar a alegria, a aventura de receber aquela credencial? Qual de nós não gostaria de retornar à espiritualidade e receber esta credencial? Porque soubemos sofrer resignadamente aqui na Terra, mantendo fidelidade a Deus e aos ensinamentos de Jesus, aceitando os desígnios divinos a nosso respeito, cumprindo os nossos deveres, sobretudo os de ordem moral, e retornando à espiritualidade
encontrando os nossos bondosos amigos espirituais, o nosso anjo guardião, encontrando os nossos entes queridos numa festa de ventura, de alegria indefinível, eles dizerem para nós: você vai receber agora a sua credencial de bem-aventurado, porque soube sofrer com resignação na terra. Isso é indescritível. Qual de nós não gostaria de receber esta credencial? Não é? É o que Jesus ensina no Sermão do Monte, sobretudo em relação ao sofrimento. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que trazem o coração enlutado, porque serão consolados. E Deus tem 1000 maneiras, ou melhor, Deus tem infinitos modos de consolar um coração que sofre. Por isso, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 28, é o último capítulo, é o capítulo dedicado às preces, e não é um capítulo muito manuseado. E lá nesse capítulo, nos itens 30 a 33, Kardec explica justamente a necessidade da oração em relação à resignação. Olha o que ele diz: em todos os casos devemos submeter-nos à vontade de Deus, em todos os casos. Suportar corajosamente as atribulações da vida, se quisermos que elas nos sejam contadas e que se apliquem sobre nós estas palavras do Cristo: bem-aventurados os que sofrem. Então, qual é o prêmio para o sofrimento suportado corajosamente? Qual é o prêmio para aqueles que sofrem se submetendo à vontade de Deus? É receber o título de bem-aventurado, não aqui na terra, mas na vida espiritual. Neste capítulo 28, onde Kardec explica a questão da resignação, ele oferece 3 opções de preces para quem tem dificuldades com a resignação e a submissão. Quer dizer então que eu posso orar a Deus, ao meu anjo guardião, para que eu possa ser auxiliada na submissão e na resignação à vontade divina? Claro que sim. Podemos orar rogando a eles que nos auxiliem a sermos submissos à vontade de Deus, a nos resignarmos à vontade dele. Sabe por que isso, gente? Porque Deus é a inteligência suprema. E a inteligência suprema tem os melhores planos para nós. Os planos que nós fazemos para nós mesmos são imperfeitos e podem fazer com que tudo venha a se perder. Como seria bom se a gente se lembrasse, nos nossos momentos de grande sofrimento, que os planos divinos, os planos de Deus, a inteligência suprema, são os melhores para nós. Como é que a inteligência suprema traçaria planos imperfeitos para nós? Bastaria esse pensamento para acalmar o nosso coração e suportar corajosamente as atribulações da vida e nos submetermos à vontade dele. Porque se o que a gente quer é o contrário, a gente quer que ele se submeta à nossa vontade. Então, se for o nosso caso, que estejamos passando por situações no momento que não conseguimos aceitar, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 30 a 33, lá no capítulo 28,
3 opções de preces, e eu escolhi um trechinho de uma delas. Aceito a aflição que estou provando como uma expiação para as minhas faltas passadas e uma prova com vistas ao futuro. Bons espíritos que me protegem, dai-me a força de a suportar sem murmurar. E como a gente reclama da vontade de Deus a nosso respeito. Aceito a aflição que estou provando como uma expiação para as minhas faltas passadas. Esse é o porquê. E o para quê? Uma prova com vistas ao futuro. O objetivo é sempre útil. Então, procurem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 28, nas 3 opções de preces para submissão e resignação, qual delas fala mais de perto ao nosso coração? E se estamos num momento de revolta, de indignação, de desânimo, o que nós estamos precisando é disso, de submissão e resignação à vontade divina, procurando então, numa dessas 3 preces, aquela que fala mais de perto ao nosso coração. No livro Bênção de Paz, Emmanuel dá também algumas orientações para a gente na conquista da resignação. Ele diz assim, lá no capítulo 51, falta-nos reconhecer, mas reconhecer claramente que Deus está em nós. Nós somos centelhas divinas. Está conosco, junto de nós, ao redor de nós. Ou seja, nós estamos mergulhados nele. E que por isso mesmo é imperioso, é necessário de nossa parte aceitar as lições difíceis, mas sempre abençoadas do sofrimento, nas quais, pouco a pouco, obteremos a coragem suprema da fé invencível. Lembram de Kardec? Fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Ou seja, nós também estamos aprendendo a fortalecer a nossa fé através das lições difíceis, mas sempre abençoadas do sofrimento, porque as lições difíceis representam o melhor plano do Criador para a nossa evolução espiritual. Mas como é fácil demonstrar coragem, confiança em Deus, quando o nosso dia é assim, olha, sombra e água fresca, céu azul, tudo numa boa, tudo maravilha, viagem de férias, passeio, descanso, nenhuma preocupação. Aí a gente olha para o céu azul e fala assim, ai, obrigado, Senhor, por esses dias maravilhosos, como o Senhor é bom, muito obrigado, Senhor. Como é fácil mostrar confiança em Deus quando a nossa vida está nesses momentos. Mas quando o tempo fecha, quando raios e trovões parecem que desabam na nossa vida, aí é que a gente muda a nossa postura íntima. Mas por que eu tenho que passar com isso? Por que estão me fazendo isso? Não é assim que a gente faz? Né? Onde está Deus que não está vendo o que eu estou passando? Nós temos 1001 colocações que nada mais são do que o reflexo da nossa inconformação. Olha, é fácil mostrar confiança em Deus
quando tudo está correndo conforme a nossa vontade. Mas a chuva é necessária. O tempo feio na nossa vida é necessário. Nesses momentos, também é a vontade de Deus se manifestando na nossa vida. Porque sem a chuva, o campo, as sementes não brotam, o campo não floresce e não há frutos. Então, há necessidade, né? Como a gente viu na nossa apresentação da semana retrasada. E Emmanuel continua: devemos confiar em Deus nos dias de céu azul, que é a maior moleza, mostrar confiança em Deus nesses dias, mas igualmente confiar em sua divina providência nas horas da tempestade. O que é providência? Não é previdência, é providência. Deus a tudo provê. Ou seja, tudo que chega até nós vem pela providência divina a nosso respeito. Acolher a dor como sendo a preparação da alegria, se quisermos receber a credencial de bem-aventurado. Atravessar a provação entesourando experiência. Não sei se vocês se lembram lá nas dificuldades da vida, que as dificuldades são necessárias para nos transformarmos, para nos tornarmos criaturas experientes, habilitadas a contribuir na construção do mundo melhor. Observar as leis da vida e acatá-las. Ora, nós não, como cidadãos, nós não temos que acatar as leis que regulam a vida em sociedade? Como motoristas no trânsito, nós não temos que obedecer às leis do trânsito? Por que não obedecemos às leis da vida, determinadas pelo Criador? E acatá-las, compreendendo que a dificuldade é instrução imprescindível. Isso significa que quem não passa por dificuldade alguma, esse é o conformista. Ele não quer a dificuldade, então ele se anula. Ele não está aprendendo nada. Não está se tornando criatura experiente. Ele não está entesourando experiência. Ele simplesmente se acomodou. É isso que nós queremos ser? É nisso que queremos nos tornar? Né? E essas leis da vida são as mesmas em qualquer planeta em que venhamos a reencarnar futuramente. As leis da vida são as mesmas lá e aqui. Então é melhor a gente aprender a obedecer a essas leis desde já, leis da vida, as leis determinadas pelo Criador, que essas leis, na verdade, elas existem e foram criadas para o benefício de todos, e não de um em particular. Quase já terminando, que o nosso tempo já está chegando ao final, eu admiro muito Casimiro Cunha, poeta da cidade de Vassouras, Rio de Janeiro, e que, como espírito, trouxe muitas poesias pelas mãos, pelo lápis de luz de Francisco Cândido Xavier. Casimiro Cunha, aos 16 anos, ficou completamente cego. Por isso não teve oportunidade de continuar os seus estudos. Mesmo assim, ele se casou, constituiu família, mas vivendo sempre com muitas dificuldades de ordem material. Ele era espírita convicto e muito jovial, e muito ligado ao Evangelho. E é isso que a gente encontra nas poesias dele, jovialidade e Evangelho. E ele é um exemplo de resignação. E tem um versinho dele, uma quadrinha dele, onde ele fala exatamente isso. Em teu combate no bem, se desejares vencer,
aprende resignado a tolerar e a sofrer. Mas lembrando, nós desejamos vencer no bem e não vencer na vida. Então, se queremos vencer no combate, no bom combate, no bem de todos, precisamos aprender resignadamente a tolerar e a sofrer. Casimiro Cunha é um exemplo de resignação, jovialidade e fidelidade a Jesus. Em todos os seus versinhos, nós encontramos isso na sua poesia. E aqui nós temos uma palavra de Karl Schutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. A resignação nasce da paciência, e a paciência é a filha dileta da caridade. É excelente virtude que precisamos cultivar. Então, vejam como as coisas ficam relacionadas. A pessoa que não tem paciência não é resignada. Ela não sabe esperar. Como é que alguém que não sabe esperar o tempo da vida consegue ser resignado? E como é que ela vai conseguir sentir amor ao próximo se não consegue ter amor nem para si mesmo? Então, por isso, a recomendação de Karl Schutel. É excelente virtude, a resignação que precisamos cultivar. A resignação, a paciência, são todas trabalhadas por Jesus nas bem-aventuranças. Portanto, não adianta querer pensar que a nossa vida vai ser assim, sentar num banquinho, apreciando a paisagem, e mediante as dificuldades da vida, é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que a gente passe a vida sentado num banco, vendo a banda passar, né? Por fim, gente, nós e o Criador, nós e a criação, tudo em equilíbrio, tudo regido por leis colocadas por Deus para o bem de todos. Aliás, toda a criação divina é para o bem de cada criatura. Resignar-se, portanto, é estar em paz com Deus. Vamos parar de brigar com Ele. Vamos ter a certeza de que Ele, inteligência suprema, tudo é criação divina. Ele tem os melhores planos para nós. Enquanto continuarmos brigando com Ele, estaremos sempre desassossegados, inquietos, revoltados, impacientes, desanimados. Se Deus é tão grandioso para construir, para criar esse céu maravilhoso, por que não terá Ele os melhores planos para nós? Estar em paz com Deus é equilíbrio, e o equilíbrio está em nos resignarmos aos seus desígnios. Portanto, terminando a nossa apresentação de hoje, eu desejo que estejamos todos em paz com Deus, a partir de já, hoje e para todos sempre. Muito obrigada, meus queridos amigos. Eu vou sair daqui agora, retornando à nossa tela principal. A Fernanda está gravando a apresentação. Depois eu vou pedir para a Fernanda o favor de me enviar o vídeo
pelo meu WhatsApp, que eu tenho contato dela no WhatsApp, porque daí eu também posso compartilhar com aqueles que quiserem rever e para aqueles que não puderam participar. E eu também vou enviar para vocês os slides num arquivo em PDF, para que vocês possam também reler com um pouco mais de calma e, se tiverem alguma dúvida, podendo depois conversar com a gente através aí do WhatsApp, tá bom? Para não avançarmos muito na nossa hora, tá certo? Muito obrigada pela companhia de vocês e eu quero pedir para a Lenita fazer a prece final para nós. Pode ser, Lenita? Claro, pode sim. Vamos continuar em paz com esses ensinamentos, com esses esclarecimentos, que possamos ser resignados com os nossos problemas, nossas dificuldades do dia a dia, que saibamos ser resignados. E vamos pedir as bênçãos dos irmãozinhos, o auxílio dos irmãozinhos, para que consigamos ser cada dia melhor. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade que vocês me proporcionam de contribuir com a divulgação do Espiritismo, do Evangelho. Desejo a todos uma boa noite. Amanhã, se Deus quiser, teremos a nossa entrega dos mantimentos em nossa casa espírita, que possa ser um dia de muita alegria para todos nós. Bom final de semana, fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Muito obrigada.